Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos ao vivo aqui do Rio de Janeiro, no 61º CBGO. Essa série de videocasts é mais uma iniciativa da Febrasgo que tem o propósito de divulgar informação de qualidade sobre a saúde da mulher. Este episódio é patrocinado pela Libes Farmacêutica. Eu recebo aqui o professor Dr. Cristiano Barcelos, médico endocrinologista da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, e a doutora Adriana Orsesi, ginecologista da Universidade Estadual de Campinas e presidente da CNE de Osteoporose. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Adriana. É um prazer estar aqui novamente para participar do videocast, e é um momento de oportunidade para a gente levar informação com qualidade. Informação, certo. E eu agradeço aqui por estar em meio aos colegas ginecologistas. É uma área a qual eu sou muito afim, para falar um pouquinho sobre hormônios e síndrome metabólica. Exato. Hoje a gente tem aqui, olha só, uma equipe multidisciplinar, né, para falar sobre os impactos clínicos e metabólicos da terapia hormonal no climatério. Bom que hoje em dia, né, a gente fala sobre menopausa, né? Não é mais um tabu falar sobre isso, e que bom que as mulheres têm alternativas para passar de uma forma mais suave por esse momento da vida. Quero começar com a doutora Adriana. Quais são os principais impactos, doutora, na vida da mulher? Olha, os impactos são muito grandes. O climatério é esse período de transição da vida reprodutiva para não reprodutiva, marcado principalmente pela última menstruação, que é a menopausa. Do jeito que a gente tem a primeira menstruação, a menarca na adolescência, na vida adulta, após, em média, 46, 47 anos, a idade da menopausa no Brasil, é que a gente tem essa transição. E como toda transição é marcado com diversos impactos. Inicia-se pelas irregularidades menstruais e seguidos por alguns sintomas que muito incomodam, que são os sintomas vasomotores, são aqueles sintomas como ondas de calor, palpitação, tontura, suor noturno. Sintomas na esfera psicoemocional, então alteração do sono, irritabilidade, labilidade de humor, ansiedade, às vezes uma tristeza sem causa aparente. E também na esfera geniturinária, marcado pelo impacto urinário, como a incontinência de urgência, ou seja, a mulher precisa correr para ir ao banheiro, infecções urinárias recorrentes, e na esfera genital, o ressecamento vaginal, a perda da lubrificação, a perda do conforto durante a atividade sexual, ou seja, torna-se uma relação um pouco mais dolorosa. Só que isso na transição, alguns sintomas, como a síndrome geniturinária, vão piorando. Mas também o grande impacto na vida da mulher, a partir desse momento, seriam os impactos metabólicos, cardiovasculares, no tecido ósseo, predispondo à perda óssea e osteoporose. Então, muitas vezes, a mulher, quando nos procura para falar de sintomas, elas vêm com essa queixa. Mas o nosso olhar como ginecologista é ver dali para frente. Sim. Como que a gente pode promover uma senilidade saudável quando ela tiver os 65, 70, 80 anos, porque a expectativa de vida no nosso país só tende a aumentar. Então, a gente tem que pensar em longo prazo os impactos, Adriana. Então, começa ali na transição com a sintomatologia, mas mais para frente os impactos são enormes. E é nosso papel ter aquele olhar presente e futuro da nossa paciente, para promover não só a longevidade, mas uma longevidade saudável, com mobilidade, com autonomia, para ela ter uma plenitude na sua vida. E também a gente não pode esquecer que é um dos pilares da qualidade de vida, a sua sexualidade. Bom, a doutora citou aí uma lista, né, de mudanças que as mulheres notam e contam para os médicos quando chegam no consultório. Imagino, doutor, que dentro dessa listinha, aí, olha, tô sentindo isso, tem também a queixa com relação ao ganho de peso. Isso é comum, né? Por que ocorre? Olha, é extremamente comum. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje em dia, homens e mulheres se preocupam com o peso. Não é só o caso de mulher. Mas eu posso dizer que, no caso de mulher, isso tem especial importância. Praticamente 10 em cada 10 mulheres têm
ou medo de ganhar peso ou necessidade, Sim. vontade de perder peso. E aqui, Sim. queria entrar num contexto aqui importante que a gente tem visto nos últimos anos, especificamente nas últimas décadas, um ganho de peso enorme. Está existindo aí uma incidência bem aumentada de sobrepeso e obesidade. E isso, gente, não é só aqui no nosso país, é no mundo todo. As mulheres, principalmente aqui no Brasil, elas estão ganhando de nós homens no que tange ao ganho de peso. Infelizmente, Agora, né? Muito. é muito a questão do estilo de vida, o sedentarismo, os A alimentos... oferta de alimentos industrializados, né? calóricos, exatamente, Adriana, alimentos multiprocessados, que estão carregados não só de produtos químicos, mas de gordura, que é uma coisa extremamente calórica, né? Ela tem uma carga calórica importante. Mas o que eu queria pontuar aqui é que, diferentemente dos homens que têm ali, no decorrer da vida, mudanças hormonais menos impactantes, a mulher tem essa questão da transição menopausal, da menopausa, vamos chamar de climatério, né? Sim. E mesmo antes de acontecer a menopausa, que como a Adriana explicou didaticamente aqui, é aquela menstruação, a última, você fica 12 meses sem, tal, e tem a menopausa. Mas 5 anos antes, os estudos apontam que vocês, mulheres, começam a perder muito mais massa livre de gordura, massa magra. Massa magra. Tá? Tem massa óssea, a massa dos órgãos, dos tecidos, mas eu vou destacar aqui a perda da massa muscular. E o músculo, ele é igual aquele carro antigo que gasta muita gasolina, sabe? Ele é beberrão. O músculo, ele, em outras palavras, faz com que o corpo consuma muitas calorias, oxide muitas gorduras. E quando vai se perdendo muita massa muscular, e isso 5 anos antes, em média, da menopausa, já começa a ocorrer, a gente tem que ficar de olho, porque existe uma tendência de ganho de peso. Mesmo comendo as mesmas coisas, existe ganho de peso. Agora, curiosamente, a gente tem estudos, Adriana, em ratinhas. Claro, gente, estudo em modelo animal a gente não pode extrapolar para ser humano, Sim. mas fica como uma hipótese, tá? Então eu vou falar de hipóteses aqui. As ratinhas, os autores que têm trabalhado com esse modelo, eles têm mostrado que quando elas estão com pouco estrogênio, elas tendem a comer mais. Quando elas estão com pouco estrogênio, o gasto calórico delas é menor, naturalmente falando. E tem um estudo interessante. Eles põem as ratinhas nas gaiolinhas, as que têm estrogênio e as que não têm. As ratinhas sem estrogênio, elas se locomovem menos. Sabe aquela movimentação espontânea? Vou ali, vou aqui. A gente se mexe e nem percebe. Elas se mexem significativamente menos. Não tem energia. Fica falta gasolina, falta o combustível. Falta gasolina. E assim, a gente não pode extrapolar para ser humano, como eu mencionei. Mas será que aquela coisa de as mulheres na menopausa, realmente, tem estudos epidemiológicos mostrando que elas se movimentam menos, são mais sedentárias do que antes da menopausa. Será que isso é só uma questão daquelas mudanças, Adri? Poxa, elas ficam meio down, tem aquela questão hormonal, meio psicológica? Ou será que nós temos, pensando nesse exemplo das ratinhas, uma condição orgânica, fisiopatológica da falta de estrogênio fazendo ela se mexer menos, né? Eu quero até complementar isso, Cristiano, que é muito interessante. A taxa metabólica diminui, mas também o impacto da sintomatologia. Quem não dorme bem à noite, como pode estar com energia, com gás para ir fazer atividade física ou mesmo para se movimentar? Sim. Então, o impacto das ondas de calor no período noturno, aquele sono não reparador. Então, no dia seguinte, além disso, movimentar menos, aquele impacto psicoemocional. E as pacientes são muito comuns, elas usam um termo que é quase, parece que a minha chama está diminuindo. Parece que eu não tenho aquela chama, aquela energia como eu era antes. Então, é uma queixa o tempo inteiro que a gente ouve no consultório. É verdade. Pensando nesse impacto, Adri, olha, questão de sono e ganho de peso. Gente, seja pelo estrogenismo e até outros fatores associados, a gente sabe que a prevalência de distúrbios do sono é maior na menopausa, no climatério. Sim. E a gente sabe hoje em dia, com dados de estudos de obesidade, eu vim aqui
Tem uma semana que eu fui pro Obesity Week, que é o Congresso Americano de Obesidade, talvez o mais importante do mundo. E lá se debateu muito sono e ganho de peso. Vocês sabiam que dormir menos de 6 horas por noite se associa a um consumo calórico maior? A estimativa é a seguinte: quem dorme menos de 6 horas por noite come em média 385 quilocalorias a mais. E basta uma noite de sono mal dormida pra gente ficar mais preguiçoso, a gente se movimenta menos. Quem já deu plantão aqui, né, Adri? Chega no dia seguinte, você tá mais cansado, mas acaba comendo mais. E outra coisa, depressão, melancolia, que vem com essa fase do climatério, a gente viu nesse congresso que as mulheres, vale para homem também isso aqui, mas as mulheres que têm quadros de melancolia ou depressão têm 50% mais chance de se tornarem pessoas obesas. E vice-versa, as pessoas com obesidade ficam mais deprimidinhas também. É uma via de mão dupla, a gente não sabe quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Neve, né? Mas vem aqui para responder a tua pergunta. Por que acontece isso? Sabe por quê, Adri? Tem muita gente que ainda acha que é a terapia hormonal que leva ao ganho de peso. É o contrário. É o climatério em si que promove esses problemas. Nós temos que desconstruir esse negócio. Sim, exatamente, porque estudo epidemiológico mostra a mulher que usa a terapia hormonal, ela mantém a taxa metabólica como era antes. Então, geralmente, se você faz um estudo comparativo, não só o ganho de peso é maior no climatério, quando elas não fazem terapia hormonal, mas o pior, Adriana, que é o que o Cristiano entende absolutamente muito bem, a distribuição de gordura. A mulher que faz a terapia hormonal mantém aquele aspecto ginecoide, aquele corpo feminino, e não a gordura acumulada em região de abdômen, que no fim acaba sendo ruim para todos os órgãos, inclusive o que a gente mais se preocupa são as doenças cardiovasculares. Então, na realidade, elas precisam entender o climatério por si só, o ganho de peso é progressivo até os 60 anos. A terapia hormonal vem para ajudá-la nesse controle e não ter, porque às vezes todo mundo acha que o receio da terapia hormonal é o receio cardiovascular, câncer de mama, mas quando a gente vai prescrever, é a primeira coisa que a paciente pergunta: engorda? Entendeu? E é importantíssimo tirar esse mito, porque às vezes ela vai deixar de fazer um tratamento que vai ser benéfico, inclusive na prevenção do diabetes, prevenção da síndrome metabólica, que o Cristiano entende muito bem, prevenção, inclusive, da obesidade central, em região de tronco. Então, isso precisa ficar bem claro. E é importante dizer que a terapia de reposição hormonal precisa ser feita com médicos sérios, que entendam do assunto, especialistas, não é? Porque a gente vê muita coisa também por aí. Muito desvirtuada, Adriana, e existe o que a gente chama medicina baseada em evidência. Então, a gente tem que estudar, desde estudo modelo animal, estudo clínico, estudos com evidência, o que a gente chama evidência 1, que é aquele estudo mais próximo da verdade verdadeira, entendeu? E não, assim, fazer algo mirabolante, prometendo coisas apenas que pela não estética. que não vai resolver o problema e ainda pode causar riscos. Então, consultar um especialista realmente. Isso é fundamental e é uma mensagem que a gente sempre deixa para as mulheres que estão nos ouvindo. Sabe de uma coisa interessante? Eu vou aproveitar esse contexto, o bate-papo fica gostoso. Fica. Um fala uma coisa, outro também da outra. É uma troca aqui. Você vê que, com relação ao peso, os estudos, esses que a Adriana comentou, estudo bem feito, tem estudo feito com DEXA, né, que é a dupla emissão de raio-x, é a mesma máquina que faz densitometria óssea, por coincidência, é a melhor forma da gente ver a composição corporal. O que é isso? Porcentagem de gordura, de músculo, acho que todo ser humano é curioso para saber isso aí. E esse estudo utilizou ressonância magnética também para separar o que é gordura, o que é músculo e tudo mais. São as melhores metodologias para isso. Sabe o que esses estudos mostram na menopausa? Existe um ganho médio para as mulheres de 28% de massa gorda generalizada. E a mulher que está nessa fase, como a Adriana bem comentou, ela tende a acumular, devido ao hipoestrogenismo principalmente, a falta do estrogênio, uma gordura na região abdominal.
Isso para quem trabalha com isso, para o médico, para o nutricionista, é aquela gordura que fica no aumento, no mesentério, no retroperitônio. Para quem não é da área da saúde, é aquela barriguinha. Mas não é aquela gordura do pneuzinho que a gente pega, é a gordura interna. Essa gordura causa um monte de problema e é 5 vezes maior a chance na menopausa da mulher ter o aumento dessa gordura visceral. Que o médico faz como? Ele mede a cintura e ele consegue estimar se está aumentado ou não. Mas outra coisa que é bem verdade é que saiu uma meta-análise. A meta-análise, realmente, quando bem feita, é um compilado de estudos, de dados, mostrando que, junto com dieta, com exercício, com sono adequado, que a gente chama de mudança de estilo de vida para hábitos saudáveis, juntamente com isso, a terapia hormonal, que não é indicada para essa finalidade, diga-se de passagem, mas para aquela mulher que tem indicação e não tem contraindicação, ela acaba tendo um bônus, Adriana. Você sabe bem disso. Essa meta-análise mostrou que a terapia hormonal da menopausa ajuda a diminuir o risco de acontecer essa gordura visceral aumentada, diminui o risco dessa mulher até ganhar a massa gorda, como a Adriana comentou, a taxa metabólica fica melhor, não fica um metabolismo lento, existe redução da resistência insulínica e uma menor incidência do que a gente conhece hoje como síndrome metabólica, que envolve o quê? Aumento de açúcar no sangue, aumento de glicemia, pode ser leve, como pré-diabetes ou diabetes tipo 2, alterações das gorduras no sangue, o colesterol bom fica baixinho, e esse colesterol bom ele deveria ser maior, no caso, aumenta o primo do colesterol, que são os triglicerídeos, isso é o perfil, aliás, né, Adriana, da resistência insulínica, aumenta a pressão arterial dessas mulheres, levando um problema grande, não só do exame ficar alterado dela, no que ela faz no laboratório, mas essa mulher tem um aumento de risco cardiovascular, até 4 vezes mais chance de ter um infarto, de ter um AVC, de ter insuficiência cardíaca. E a terapia hormonal, ela acaba por si só ajudando a minimizar o risco de todos esses componentes que eu comentei. Exatamente. E é uma coisa, Adriana, que a gente até fala que quem tem sintoma tem o lado bom. O ter sintoma leva a mulher a procurar um médico. No último estudo nacional que nós tivemos, que foi publicado agora em 2022, mostra, independente da classe social, 89% das mulheres procuram ajuda médica nesse período. E é aquilo que eu te falei, aquele olhar do médico experiente. Então, por exemplo, ela chega nos queixando de todos esses sintomas vasomotores, psicoemocionais, que com o tempo vai amenizando. Mas é nossa obrigação ter na nossa mente tudo isso que o Cristiano falou. Sim. Olhar para aquela mulher a longo prazo, para a gente promover longevidade com saúde. E aí, sim, quando indicado, as principais indicações de terapia hormonal, a gente vai falar dos ganhos secundários da terapia hormonal. Como o Cristiano falou, a gente não vai usar para esta finalidade, mas ela acaba tendo um bônus de diminuir doença cardiovascular, síndrome metabólica, o diabetes tipo 2. Além disso, melhora as articulações, tira aquela artralgia decorrente da diminuição de estradiol, então elas vão se tornar mais ativas, porque tem menos dor articular. Além disso, não deixa perder a massa livre de gordura, que é a massa magra, preserva a massa óssea, preserva a saúde geniturinária, preserva a sexualidade. Então, assim, são tantos ganhos que sempre quando a gente coloca na balança aquela mulher na transição do climatério dos 50 aos 60 anos tendo sintoma, a melhora de qualidade de vida com o tratamento é assim indescritível. É algo que muda e muda rápido. Ela vem na segunda consulta, nossa, resgatei a minha vida de antigamente, que é exatamente isso que elas querem. Mas também a nosso olhar, não só a sua vida, mas todo o benefício adicional que ela vai ter. Adriana, posso colocar uma coisa nesse contexto? A gente não está deixando a nossa entrevistadora falar que o papo tá tão bom, né? E eu tô prestando atenção aqui. O papo tá muito bom aqui, Adri. Eu já quero fazer uma consulta com os dois aqui, porque eu tô prestando. É uma coisa que se encaixa direitinho nesse contexto, e você me corrige a informação se eu estiver errado, mas em média, 8 em cada 10 mulheres têm os fogachos, essas ondas de calor. Um pouquinho menos, um pouquinho mais. E sabe um dado importante? Conforme a gravidade dessas ondas de calor, quanto mais intensas, mais graves, mais atrapalham a vida da mulher,
maior a chance de síndrome metabólica. Tem até um dado mostrando que as mulheres com sintomas vasomotores, com as ondas de calor, elas tendem a ter 18% mais chance de hiperglicemia, de açúcar alto no sangue, que é o pré-diabetes, claro, e o diabetes tipo 2. Quer dizer, tá dentro do contexto do que a Adriana falou muito bem. Ela vai procurar e ela vai ter o ganho no que tange aos sintomas, a melhora de qualidade de vida, e uma coisa que muitas vezes a paciente nem fica sabendo, ela vai ter a proteção da gordura visceral, a proteção para não ter a tal da síndrome metabólica e com relação ao diabetes também. Sim. Eu quero entrar um pouco mais na prática de como funciona essa terapia hormonal. Então, eu tenho duas perguntas, não sei quem que pode responder, mas assim, todas as mulheres podem fazer reposição e quais são as melhores vias de reposição hormonal? Os melhores meios? Eu vou começar aqui. Adriana, para nos guiar clinicamente, nós temos guidelines produzidos por várias sociedades internacionais. Então, a Sociedade Internacional de Menopausa, a Sociedade Brasileira de Menopausa, que é bastante atuante, a Sociedade Norte-Americana e do Reino Unido, elas produzem, e também a Sociedade de Endocrinologia, a Endocrine Society também é muito ativa. Eles produzem os guidelines, e aliás, uma das minhas aulas no congresso vai ser esse. Como que a gente vai harmonizar tudo que cada sociedade fala? Elas são bem coerentes e todas falam praticamente a mesma coisa, porque esses guidelines são baseados em estudos bem controlados, que é o que a gente chama evidência médica, evidência científica sobre o assunto. Vários princípios. Primeiro, individualizar. Antes de prescrever, eu tenho que saber para quem que eu estou prescrevendo. Idade, tipo de menopausa, tempo que decorreu desde a última menstruação, antecedentes pessoais, antecedentes familiares, hábitos de vida. Eu conheci o perfil de quem eu vou prescrever. E fora os exames todos que esse paciente faz também. Que vai ser necessário fazer antes da gente começar. Primeiro isso, individualizar. Segunda coisa importante, que é um conceito que ficou dos últimos 20 anos, depois do famoso estudo WHI, a janela de oportunidade. Então, começar na mulher abaixo dos 60 anos e também na mulher com menos de 10 anos de pós-menopausa. Não adianta começar o hormônio depois que ela sofreu, começar com anos depois, porque ela não vai ter os benefícios em longo prazo, que é o que a gente mais quer. Segundo, menor dose eficaz. Muitas vezes a gente tem um leque enorme de dosagem, e isso é muito importante porque a gente pode individualizar para cada paciente. Depois, a via de administração, via oral ou via não oral. E, além disso, os regimes. Como que a gente vai fazer a reposição do estradiol e, no caso, se ela tiver útero, a reposição do progestogênio. Que isso muda muito dependendo do perfil de saúde da mulher. Como que a gente vai fazer essa escolha? Então, a gente tem um leque enorme de opções, mas a individualização é fundamental. Tipo de hormônio, dosagem, vias de administração e regime. De modo geral, Adriana, quem não pode, as contraindicações são muito pequenas, mas basicamente, quem tem qualquer tipo de câncer hormônio dependente, basicamente 3 no máximo, que é a mulher que tem o câncer de mama, não aquela que tem o risco, que isso é matéria para a gente fazer outro videocast. Sim. Mas a mulher que tem o câncer de mama, câncer de endométrio, câncer, um tipo específico do ovário, que é o câncer endometrioide ou então o câncer de células claras. Essas são as contraindicações principais. Além disso, fenômeno tromboembólico agudo. E se ela teve no passado? Tem que ver como que foi esse tromboembolismo, qual é a circunstância para a gente estudar melhor. E doença hepática em atividade com perda da função, porque todos os hormônios são metabolizados e excretados pelo fígado. E múltiplos fatores de risco cardiovascular. Então, essas são as contraindicações absolutas. Agora, tem as relativas. Por exemplo, uma hipertensão, desde que controlada, pode usar. Outras questões, por exemplo, o mioma, tipo de mioma, aí a gente não é contraindicado, mas a gente vai selecionar uma que seja mais benéfica. Aquilo que eu falei, a individualização. Mas, de modo geral, as contraindicações são muito pequenas. Depois a gente pode até falar, se é tão bom, se traz tantos benefícios secundários, por que é tão pouco prescrito ainda
e isso é um problema de saúde pública. Saiu agora uma publicação da Leslie Shaw na revista de cardiologia, o Circulation, muito interessante. Os cardiologistas muito preocupados com o aumento da incidência de doenças cardiovasculares que levam a óbito, falar, olha, é papel do cardiologista reconhecer paciente de baixo risco para doenças do coração ou de risco moderado, devem usar terapia hormonal. Agora eles recomendando, traçando qual é o perfil, porque com isso a gente vai reduzir a síndrome metabólica com todo o seu impacto e um risco 4 vezes maior de ter um evento como infarto, AVC, uma trombose. Então, Adriana, é uma mudança de visão, uma mudança de paradigma, passando a ser algo que vai protegê-la no futuro. E com isso, diminuir gasto público, é claro, para tratar os eventos finais. Agora, doutor, quais são as vias, né, de aplicação, de utilização? A gente tem até via oral hoje em dia, né? Exato, né? Tem as vias não orais, que foram comentadas, o transdérmico, o percutâneo e a via oral, tá? Que quando a paciente toma, claro, a gente está falando dos comprimidos, esse comprimido desce, vai para o estômago, para o intestino e vai ser absorvido e passa pelo fígado, né? Certo. E como a Adriana comentou ali, isso aí tem que ser individualizado, né? Porque quando o comprimido, no caso, a estrogênioterapia, o hormônio passa pelo fígado, existem acontecimentos ali que podem ser muito bons e para algumas mulheres podem não ser muito bons. Então, a gente tem que selecionar quem é aquela mulher para fazer uma via, para fazer outra. Como a Adriana comentou, a questão das doses, né? E é muito importante essa individualização junto com uma coisa, eu sou endocrinologista, que eu tenho esse conflito de interesse, na verdade, com as mudanças de estilo de vida, tá? Uma coisa que a gente até pode comentar em uma outra oportunidade aqui, mas é bem interessante, né? Qual o exercício que está indicado para essa mulher? Nós devemos prevenir essa perda de massa magra? Bom, aqui eu vou dar um spoiler, é óbvio que sim. O que as sociedades da endocrinologia recomendam? Sociedades de endocrinologia ginecológica, a gente tem que evitar essa mulher de perder o músculo, principalmente. O osso também, claro, a Adri é autoridade nessa parte, é óbvio que ela vai concordar. Mas a paciente minha chegou no consultório, gente, de maneira bem prática. Tá com uns 38, 40 anos. Menopausa no Brasil, de acordo com o estudo do ano anterior, média de 48, por aí. Nos Estados Unidos, 50, 51. Mas a paciente chegou no consultório com 40 anos. Olha, a senhora vai ter que se preparar para passar pela menopausa. Nós temos que prevenir, porque parece que ela, quando já perdeu o osso, o músculo, ela já tem 60 e poucos anos, dificilmente ela vai recuperar isso aí. Então, qual o melhor exercício? É o resistido, é o aeróbio, é a mistura deles? Quanto tem que fazer? Na verdade, ela precisa fazer alguma coisa. A gente sabe que eles se complementam e o resistido, a musculação, é muito importante. E uma coisa que eu queria pontuar aqui é que, juntamente com a questão do medicamento, da estrogenoterapia, é fundamental elas fazerem isso. Muita gente não gosta de academia, mas dá para se fazer exercício de força, mesmo em casa, sempre com uma boa orientação. Outra coisa, qual tipo de alimentação é melhor? Você falou muito bem a questão de não usar os ultraprocessados, mas até aí isso aí não ajuda a emagrecer. Não, como é que é feita essa restrição calórica? A gente costuma, para quem já está com peso aumentado, restringir 500 a 750 quilocalorias dia. Isso é o gold standard, inclusive para tratamento de obesidade em termos de dieta, recomendado pela ABESO atualmente. A ABESO é a Associação Brasileira de Estudos para Obesidade e Síndrome Metabólica. E higiene do sono, não fumar, não beber, ter convívio social, isso é importante não só para a qualidade de vida, mas para aspectos cardiovasculares e metabólicos e tudo no contexto da terapia hormonal da menopausa. Eu fiquei muito curiosa para saber como funciona essa terapia via oral. É como a gente tomava o anticoncepcional? A gente toma todos os dias? Sim. Como funciona? Adriana, muito interessante isso que você falou. A mulher, por exemplo, a pílula é o método contraceptivo mais utilizado no mundo. Sim. Então, as mulheres vêm já com esse costume de tomar cultura, a medicação. né? É uma cultura, e cultura mundial. Então, é como se fosse uma transição. É um comprimido que ela toma diariamente. Agora, muito importante salientar
que é a terapia mais utilizada no mundo. Nesse último estudo feito no Brasil, epidemiológico, mais de 90% das prescrições é a via oral, porque ela tem a facilidade de uso, a questão do custo também, que ela tem um custo menor. O hábito de vida é muito mais fácil tomar um comprimido, você tem mais adesão do que às vezes usar um gel ou um adesivo. E também, Adriana, quando a gente pensa nos efeitos metabólicos, acaba sendo melhor do ponto de vista de síndrome metabólica, prevenção principalmente do diabetes tipo 2, então acaba tendo muitos benefícios. É claro que essa questão da individualização tem algumas circunstâncias, por exemplo, a mulher hipertensa. A mulher hipertensa, o estradiol natural pode ser usado via oral, sim, ou transdérmico, mas aí o pulo do gato é o quê? Escolher um bom progestogênio. Um progestogênio que tem menos efeito glicocorticoide, ou seja, que retém menos água e sódio, por isso não altera a pressão. E um progestogênio também que tem efeito diurético, que elimina água e sódio. É o contrário, até ajuda no controle da pressão. Então, é a individualização. A hipertensa pode usar via oral, desde que associada a um bom progestogênio. Outra coisa importante, a mulher dislipidêmica é uma das outras vantagens da terapia oral. Então, por exemplo, ela diminui o colesterol total, diminui a fração ruim do colesterol. Então, é muito bom para as dislipidêmicas, para quem tem colesterol alto, mas aumenta o colesterol bom. É a única medicação que existe no mundo que aumenta o colesterol bom. E aí sim é cardioprotetor. Então a via oral, para aquela paciente dislipidêmica, a paciente principalmente hipertensa, pode, é claro, a via transdérmica é bem indicada, mas a via oral, essa questão de associar um bom progestogênio. Então ela é principalmente indicada para todas as mulheres, até mesmo porque é a mais prescrita, a que mais tem adesão, mas também tem alguns perfis específicos que ela vai ser mais benéfica. E a via transdérmica? Para paciente que fuma, é uma questão importante. Para paciente com risco tromboembólico e para obesa, dependendo do grau de obesidade, se é uma obesidade muito grande com risco de fenômeno tromboembólico, aí talvez a via transdérmica seria melhor indicada. Então, mais uma vez, o princípio básico, a individualização. Para a gente realmente fazer a diferença, assim, maximizar os efeitos benéficos e minimizar qualquer potencial risco. Você sabe que nesse contexto, até para ajudar os colegas que estão assistindo, as pessoas que não são da área da saúde, para desenrolar isso aí, a gente lida muito com as pessoas, mulheres com obesidade, né? E que tem indicação da terapia oral, não tem as contraindicações ali formais, mas tem obesidade. O que pode levar ela a ter maior chance de fenômeno tromboembólico é um fenômeno inflamatório que vem com obesidade. É aquela inflamação que não dói, que você não percebe que tem. E o exercício é o melhor anti-inflamatório que tem. Aliás, o estrogênio é um dos hormônios mais anti-inflamatórios que existem, quando bem usado. E sabe o que a gente tem feito, Adriana? Põe essa paciente para fazer alguma atividade. Ela vai diminuir sobremaneira a inflamação, diminuir de forma significativa, e a gente consegue, muitas vezes, nessas mulheres que são dislipêmicas, que têm intolerância à glicose ou diabetes, até utilizar a via oral com mais segurança. Você comentou muito bem. Diminui LDL, que é o colesterol ruim, 25% quando usa estrogênio oral. Aumenta HDL, principalmente a fração HDL2, que é a mais protetora quando usa oral. E no que tange a glicemia, o estrogênio por si só, ele melhora a sensibilidade insulínica no corpo todo. E o estrogênio ajuda a célula beta-pancreática a produzir insulina. Ou seja, a falta do estrogênio deixa o pâncreas meio preguiçoso para fazer insulina. Bom, se produz menos insulina e tem uma resistência à ação desse hormônio, vai haver o aumento da glicose. Então o estrogênio ajuda nisso. E um dado muito importante que é recente, as pesquisas em modelo animal têm mostrado que quando o estrogênio via oral, comparado ao transdérmico, o via oral, ele diminui muito mais essa resistência insulínica, principalmente hepática. Então, provavelmente é uma vantagem para prevenir diabetes utilizar o estrogênio oral. Além dos outros benefícios da pressão que você falou,
E o estrogênio, ele tem no vaso sanguíneo diretamente, isso para os colegas médicos, uma ação genômica e outra ação não genômica para prevenir a aterosclerose. Ou seja, para todo mundo entender, o estrogênio bate ali no vaso sanguíneo, tem os receptores de estrogênio, não deixa entupir a artéria com facilidade. Isso ajuda a prevenir também no leito arterial esses fenômenos aí, AVC, que dá um monte de sequela. Sim. Quer dizer, o que você comentou, eu não sabia que as sociedades lá nos Estados Unidos, elas têm realmente orientado a usar o estrogênio de maneira proativa como um protetor. Isso é fundamental e fantástico. Cristiano, da mesma forma que a gente protege contra a osteoporose, que já está na nossa mente, já está na mente do ginecologista, e eu, assim, minha paixão pela saúde óssea, né, tenho que falar. Sim. Agora, os cardiologistas também estão falando nisso. Mulheres na janela de oportunidade é o momento ideal, pensando, inclusive, em dados epidemiológicos e custo com saúde. Certo. Então, Adriana, a gente tem que tirar um pouquinho o medo da terapia hormonal. A gente viu que a mulher que inicia, às vezes ela acaba interrompendo de ficar aquele tabu contra o hormônio, ou mesmo das amigas, ou mesmo... A gente tem que desmistificar um pouquinho, falar o que existe mesmo em termos de risco, entendeu? O risco, que é o mais temido, o câncer de mama e das doenças cardiovasculares. Se entrar na janela de oportunidade, protege contra a doença cardiovascular, precisa ficar claro. E do câncer de mama, o que realmente existe. O famoso estudo WHI, que é o que mudou, e assim, infelizmente, muitas mulheres, na década passada, deixaram de usar com esse medo. Mas, na realidade, é um risco extremamente baixo. Então, se a gente pesar o risco de um câncer de mama numa mulher que se usa estrogênio isolado, o que acontece? O risco dela é, inclusive, menor. O estrogênio mais o progestogênio é um aumento discreto de 1,2 depois do 5º ano de uso. Para você ter uma ideia, comissárias, exposição, vamos supor, profissional, comissárias de bordo tem muito mais que isso, o risco de câncer de mama, pegando uma profissão qualquer. Sim. Então, compara com o resto. Por exemplo, uma obesa com risco de câncer de mama é infinitamente maior. A mulher que fuma, a mulher que tem mama densa. Então, tem outros riscos muito mais importantes que a gente tem que intervir e não ficar com medo da terapia hormonal, mesmo porque existem programas nacionais de rastreamento. E o mais importante que eu deixo claro, não aumenta o risco de mortalidade a mulher que teve câncer de mama, mesmo aquela que ocorreu durante o uso da terapia hormonal, que é extremamente baixo, mas não tem impacto sobre mortalidade. Adriana, posso fazer um comentário com relação ao que você disse? Fundamental, né? Tem uma casuística que aponta que, claro, não estou aqui querendo desmerecer a questão do câncer de mama, é super importante, a morbidade, mortalidade, sim, enfim, mas se pegar mulher brasileira com mais de 50 anos, 57% delas morre do coração e 4% de câncer de mama. É um dado para a gente pensar no que a Adriana estava comentando agora, se encaixa bem nesse contexto. Sim, com certeza. Doutores, eu tô olhando aqui pro relógio, eu tô até triste que o nosso tempo terminou, porque eu tô quase lá, tô quase no climatério, então eu tô prestando uma atenção aqui, tô adorando esse papo, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Quero agradecer demais a presença de vocês, doutor Cristiano Barcelos, doutora Adriana Orsesi, muito obrigada. Nós que agradecemos e mais uma vez, Adriana, é uma delícia estar aqui com você e isso faz muito do nosso papel. Educação em saúde é fundamental. Eu acho que uma mulher só pode exigir o seu tratamento, só pode requerer quando ela tem conhecimento. E conhecimento é poder. Um poder de decisão. Então, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui falando de um assunto de extrema importância. Adrianas, no plural, muito obrigado. Obrigado pelo convite da Febrasgo, um prazer estar aqui. E vai meu abraço para vocês e para quem está nos assistindo. Muito obrigada em nome da Febrasgo e para vocês que nos acompanham, continuem ligados, porque no próximo episódio tem mais. Até!